Hoje irei continuar a falar sobre o tema JavaScript. Hoje irei abordar funções pré-definidas, como formas de manipulação de strings e como gerar valores aleatórios. Existem várias funções pré-definidas. Hoje irei falar sobre as funções pré-definidas de forma contas matemáticas, como arredondar um número automaticamente numa função já pré-definida, como calcular a base elevada, como calcular a raiz quadrada, como calcular numa lista de números, saber qual é o menor número e o maior número e calcular a tangente desse número. E como é que isto é feito? O arredondar, se clicar aqui neste botão, ele executa a função e arredonda para 5. Como é que isto é feito? Declaramos uma variável e dizemos que ela é igual a math, que é a função matemática. Pomos um ponto e dizemos que é round, que é para arredondar o número, e dizemos qual é o número que queremos arredondar, que é 4.7. Depois eu meti numa função que sempre que clico no botão executar uma função minha, feita por mim, que é esta, e ele mete um alert, que aparece um aviso em cima, com a variável arredondar, ou seja, como foi visto, e dá o valor 5. Ou seja, recapitulando, math, ponto, como nestes aqui em baixo, e metemos à frente o que queremos fazer. Neste caso é round, porque queremos arredondar o número. O seguinte é a base elevada, neste caso calcular 8 elevado a 2, que dá 64. Neste aqui é o mesmo, dá parecido ao da bocado, mas agora pomos POW e temos que pôr dois números. O primeiro é a base e o segundo número é o número que queremos elevar, ou seja, 8 elevado a 2. Mais uma vez aparece o alert. Calcular a raiz. Raiz de 64 dá 8, ou seja, como é que é feita? É math.sqrt e metemos o número que queremos calcular a raiz, ou seja, 64. Não vou continuar a explicar como é que é feito. Eu sempre clico no botão, é tudo o mesmo, é sempre igual. Basicamente é sempre feito, sempre on click, ele vai executar sempre a função. Ou seja, não vou explicar esta parte porque é sempre igual. E aqui dentro da função tem sempre o alert. Neste, sempre que tiver alguma coisa diferente, eu irei explicar o que é que faz. Aqui no var raiz vai calcular a raiz, como já foi dito. Pronto. Aqui declaro uma variável array com estes valores, que já está aqui em baixo a usar. Aqui crio outra variável, que é para ver qual é o número máximo do array, ou seja, math.max. Temos que pôr estes 3 pontos, porque como é um array, por exemplo, se nós quiséssemos declarar os números e não uma variável, punhamos assim, ou seja, desta forma. Mas um array vem desta forma, assim, vem desta forma com esta em parênteses retos, ou seja, em parênteses retos ia dar erro, ou seja, para Ctrl Z temos que pôr estes 3 pontos para que ele tenha os parênteses retos, basicamente, e assim já não iria dar erro. E neste calcula o número mínimo no array e este calcula o número máximo no array. Escrevemos math.min, calcula o mínimo, math.max, calcula o máximo. Clicando no botão menor, ele diz que é 1 neste array de números. Clicando no maior, diz que é 33, que é o número maior. Depois, calcular a tangente. A tangente é calculada facilmente também. Declaramos a variável, escrevemos math.tan, que vem da tangente, escrevemos o número que queremos calcular a tangente, depois metemos aqui na função, como já foi dito, clicamos e dá o número da tangente, de 45.
Passando para a parte... antes disso, nas funções pré-definidas, já foi dito no vídeo anterior, tem vários tipos de funções pré-definidas. Estes são matemáticas, contas matemáticas, mas existe para números, funções pré-definidas para números, para booleans, que é verdadeiro e falso, para strings, e por aí adiante, para arrays e por aí fora. Este site, Tutorials Point, tem parte das funções pré-definidas do JavaScript, se quiserem conferir. Continuando. Aqui, ora, manipulação de strings. Como é que eliminamos uma substring? Ou seja, nós temos uma palavra, por exemplo, Hello World, e queremos eliminar alguma parte da string, ou seja, queremos eliminar só uma palavra ou simplesmente uma letra. Declaramos uma variável com a palavra que queremos. Depois chamo outra vez a mesma variável e substituo por string, ou seja, escrevam o nome da variável que tenha string, depois ponto substring e metem 2, 8. O que é que isto significa? Significa que vai da posição 2 e acaba na 8. Ou seja, ele vai escrever da 2 à 8. Se clicarmos aqui, ele eliminou o H e o E. O H e o E, porque dissemos que começava na posição 2, ou seja, 0, 1, 2, começa no H, no L, desculpa, e acaba na posição 8. Acaba na posição 8, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, desculpa. O último número é diferente. O último número é a posição final, mas não é começado por 0. Por exemplo, aqui é começado por 0, porque que é 0, 1, 2, começa no L, mas o último número não começa por 0, que é um pouco diferente. Começa por 1, 2, 3, 4, 5. Tem que contar os passos também. 6, 7, 8. Ou seja, vai até o O. Se não me engano, acho que era isso, exatamente. Se eu meter aqui 9, salvar, F5, ele vai até o R, exatamente. Metemos o alert e por aí em diante. Depois, inserir substring, ou seja, se vocês querem inserir uma letra ou uma palavra, o que quiserem dentro de uma substring numa determinada posição, o que é que fazem? Tenho aqui a primeira variável, a segunda, que é o que eu quero inserir, a string que quero inserir na primeira. Declaro a posição, uma variável com o número da posição em que quero inserir, ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4, que ele vai aqui, que é onde eu quero pôr o O, da hello. Depois, declaro uma nova variável, escrevo str1, que é da string1.slice. O que é que faz o slice? Vai cortar, basicamente, da posição 0, que é do H, até a posição 4. Ou seja, ele vai copiar a posição 0 até a posição 4. Ou seja, ele vai escrever HELL, certo? E depois vai juntar o str2, vai escrever o O. Depois vai buscar outra vez a primeira string, slice, e vai da posição 4, que era onde tinha o O, onde está neste caso vazio, e até ao fim, ou seja, até aqui ao fim, e clique e escrevo ponto join. Ou seja, isto vai juntar estas três strings, por assim dizer, apesar de o str1.slice e este serem a mesma string, mas têm que dividir, tendo a variável position, conseguem manipular a string. Ou seja, o que é que isto faz? Adicionar substring. Eu pus aqui a string inicial e a substring, que era o O que eu queria adicionar. Como podem ver, adicionou aqui. Continuando, converter para string, converter o número inteiro para string e de inteiro para string e string para inteiro, desculpa. Depois, para string, como é que é feito? Declaro uma variável com o número 7, pus o alert, mas desta vez
escrevi o nome da variável ponto toString, ou seja, ele basicamente o que é que vai fazer? Ele vai pôr um número que nós temos em aspas, automático. É basicamente isso que ele faz. Mas ao clicar aqui nós não conseguimos ver as aspas, porque as aspas simplesmente servem para conseguirmos detectar que tipo de dado é que é. Ou seja, aqui não faz diferença nenhuma no alert, nós não conseguimos ver se muda ou não, apesar de ter mudado. E o mesmo se passa de string para inteiro. Não vamos conseguir notar a diferença. Mas como é que é feito para inteiro? Declaramos a variável string entre aspas um número e metemos, desta vez é diferente, não é o str.parseInt. Como é que fazemos? ParseInt e metemos dentro de parênteses a variável. É bastante simples. Continuando. O return substring, ou seja, vocês têm uma palavra ou uma frase, mas só querem retornar uma parte da frase. Como é que vocês fazem? Vocês têm a variável, não é? E podem usar mais uma vez o slice, que isto é basicamente para cortar. O que podem fazer? Metem o nome da variável, ponto slice, e dizem que é da posição 0 a 5, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Vai até o 4. Vocês ou fazem desta maneira: do 0 começa no H e contam até um número antes do que aparece na última posição, ou contam depois pelo 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Como vocês quiserem, contam de 0, 1, 2, 3, 4, um número antes do 5, ou começam pelo 1, como vocês preferirem. Ou seja, ele só vai escrever o hello. Ou seja, escrevemos return substring, ele só escreve o hello. Continuando. O comprimento de uma string. Como é que nós conseguimos ver o comprimento de uma string? Imaginem, escrevem mais uma vez hello world e querem saber quantos caracteres é que contém esta string, tendo em conta que os espaços e todos os caracteres são incluídos. Aqui vai dizer que é 12, exatamente. Comprimento de uma string. Declaram uma string com uma string lá dentro, escrevem qualquer coisa, metem o alert, escrevem o nome da variável, metem ponto length, ou seja, ele vai fazer automaticamente a conta para ver quantos caracteres é que contém a string. Depois, concatenar uma string, ou seja, imaginem que têm duas strings e querem juntar as duas strings. Eu aqui declarei duas variáveis, o hello e o world. Depois declarei outra variável e disse que era a variável str6 mais a str7 mais o ponto de exclamação. Ou seja, o que é que isto o mais faz? O mais transforma estas duas variáveis mais este texto num só texto. Ou seja, concatenar é basicamente juntar strings ou números, também podem acrescentar aqui um número, como quiserem. E metem o alert da nova variável e ele junta tudo. Depois, a posição de uma substring. Vocês querem saber a posição que uma palavra está naquela frase. Imaginem, tem o hello world. Vocês querem saber onde é que está a palavra world, tendo em conta que ao vocês definirem uma palavra como querem encontrar, ele vai dizer a posição da primeira letra que mal encontram. Portanto, não é da primeira letra que encontram. Vocês escrevem a palavra world, se tiver um W antes, ele só vai parar na world na mesma, mas ele vai contar a posição da primeira letra. Não vai dizer, imaginem, a posição destas 5 letras, ele vai dizer da primeira só apenas. Continuando, ele vai dizer a posição, neste caso 6. Porquê 6? Porque é a posição do W. Como é que isso se faz? Declaram uma variável com o texto e no alert metem o nome da variável, .index of, e metem dentro de aspas a palavra ou o caractere que querem encontrar na string. Isto automaticamente vai dizer a posição daquela palavra ou caractere na string. Como podem ver, 6. Depois,
uppercase. Imaginem que vocês recebem uma variável e querem pô-la toda em maiúsculas. Vocês declaram a variável hello, está tudo em minúsculas, como podem ver. Metem o nome da variável, depois ponto to uppercase, abrem e fecham por parênteses, e ao clicarem ele vai escrever em letras maiúsculas. Tem também o lowercase, que é parecido. Declaram a variável, está tudo em maiúsculas, escrevem o nome da variável, ponto to lowercase, abrem e fecham parênteses. Como podem ver aqui está em maiúsculas e ele escreve em minúsculas. Ou seja, existe diversos tipos de manipulação de strings que pode ser útil para usar em JavaScript. Estas foram algumas das manipulações de strings que podem ser utilizadas no JavaScript. Passando à frente, existem também algumas formas de gerar valores aleatórios. Estas são duas das formas algumas das formas de gerar valores aleatórios. Eu escolhi duas e vou mostrar duas. A primeira é gerar um valor float de 0 a 1. Basicamente é uma função já própria do JavaScript, não é muito bem código feito por nós. Ele gera um valor float de 0 a 1, ou seja, vai estar sempre a gerar um valor entre 0 e 1. Sendo que o número 1 não está incluído, ou seja, vai ser sempre 0 ponto qualquer coisa, nunca vai ser o valor nunca pode ser 1. Depois também temos este aqui, mas primeiro vou explicar como é que se faz o gerar o valor normal. Basicamente declaro uma variável e digo que é igual ao math, temos que usar o math também, e ponto random, abre e fecha os parênteses, ou seja, ele vai gerar um valor entre 0 e 1, sendo que o 1 não está incluído e é sempre um valor float. Meto no alert. Depois temos o gerar valor int de 0 a 10, inclusive o 0 e o 10 estão incluídos, ou seja, se o 1, se o 8, se o 2, como é que isto é feito? Declaramos uma variável e dizemos que é math.floor e metemos depois o math.random, que é o valor gerado aleatoriamente entre 0 e 1. Multiplicamos por 10, que significa que, ou seja, o valor vai de 0 a 10. Se vocês meterem 20 aqui, vai ser de 0 a 20. E metemos aqui depois fora de parênteses mais 1, porque se não metermos este mais 1, em vez de ir de 0 a 10, vai de 0 a 9. Ou seja, o mais 1 serve para isso. Mas se vocês não quiserem incluir, podem tirar aqui o mais 1 e passa a ser de 0 a 9, basicamente. Metemos no alert e tem este resultado, como podem ver. Por este vídeo é tudo. Espero que tenham aprendido como fazer algumas funções pré-definidas matemáticas e como manipular strings e como gerar também valores aleatórios. É tudo.